O Tesouro Reserva finalmente foi lançado pelo Tesouro Direto nessa semana e eu vou comentar nesse vídeo justamente os pontos de atenção, comentar um pouquinho se vale a pena para todos os investidores ou não, e vou falar sobre um detalhe que está nas entrelinhas que é importante de você saber antes de você fazer essa aplicação. Então não se esquece de curtir o vídeo e já se inscrever no canal para ter mais detalhes como esse sobre investimentos. Então o novo título que chega na prateleira do Tesouro Direto nessa semana é o famoso Tesouro Reserva, que muita gente vinha esperando como uma alternativa para as caixinhas e até para a própria poupança. Por quê? A poupança ela tem uma rentabilidade que já está muito defasada frente a outros produtos, né? Caixinha, porquinho, cofrinho, enfim, que pagam ali rentabilidades próximas de 100% do CDI. Sabendo disso, o Tesouro Direto conseguiu criar esse novo produto, que é o Tesouro Reserva, e ele tem algumas funcionalidades bem interessantes para o investidor pessoa física. Por exemplo, ele é um título pós-fixado, então ele vai ter a variação da taxa Selic durante o período da aplicação até o momento do resgate, então é a Selic acumulada do período, e você vai ter algumas vantagens, como poder ter um valor de aplicação menor do que o Tesouro Selic normal, que está por volta ali dos R$100, você vai conseguir a partir de R$1 já fazer a sua primeira aplicação no Tesouro Reserva. Outro ponto interessante é que ele tem um vencimento padronizado de 10 anos, então significa que se ele tivesse um vencimento menor do que 2 anos, que era o que muita gente vinha comentando, provavelmente a alíquota de imposto de renda, que segue aquela tabelinha regressiva, ia ter um percentual maior sobre o seu lucro na operação sendo tributado pelo governo. Falando um pouquinho mais de outras taxas, o Tesouro Reserva, assim como o Tesouro Selic, ele ainda vai ter a incidência do IOF, então aplicações de curto prazo até um mês, você vai ter no primeiro dia depois da liquidação da aplicação, você vai ter 96% do lucro que você tiver nesse primeiro dia vai ser direcionado para o IOF, caso você precise fazer o resgate, e essa alíquota vai caindo de 3 em 3% até o último dia, que é o 30º. A partir do 31º dia você fica livre já do IOF. Então isso é bem importante a gente saber, porque para o investidor que vai fazer a reserva de emergência, ele pode pensar, poxa, eu vou fazer a reserva, mas o que acontece se eu precisar resgatar em 30 dias? Você vai ter essa parte do seu lucro tributado, mas isso acontece tanto no Tesouro Selic como em CDB de liquidez diária também, então não tem muito para onde correr nesse caso. Outras taxas do Tesouro, e aí era um ponto que eu vinha falando bastante, que não tinha ficado muito claro pelo Tesouro se haveria a taxa de custódia que o Tesouro cobra em títulos como o Tesouro IPCA+, o Tesouro Prefixado ou até no próprio Tesouro Selic. No Tesouro Selic, diferente desses outros títulos, IPCA+ e Prefixado, o Tesouro Selic ele tem uma isenção de até R$10.000 dessa taxa de custódia, e essa taxa de custódia só é cobrada porque exceder esses R$10.000. Isso é muito bom para quem tem um valor mais baixo investido, porém, para quem tem acima de 10 mil, realmente não vai ter muito para onde correr. Só que se a gente compara com o CDB de liquidez diária, não existe essa taxa de custódia. Então, nesse ponto, se você for ter um valor muito mais alto do que R$10.000, talvez faça sentido você fazer uma comparação com o CDB de liquidez diária. E essa taxa de custódia hoje em dia é de 0,20% sobre o valor que você tem. Claro, a gente está falando do Tesouro Selic e Tesouro Reserva, o que exceder R$10.000. Antigamente, essa taxa era cobrada semestralmente, mas hoje em dia é só no momento do resgate para esses dois tipos de título, o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva. Então, antes de explicar a parte da marcação a mercado nos títulos Tesouro Selic e Tesouro Reserva, eu quero só esclarecer um pouquinho mais o que é esse fenômeno da marcação a mercado. A marcação a mercado é um fenômeno que acontece com os nossos investimentos de renda fixa, onde quando a taxa de juros do seu título sobe, quando ele é negociado a mercado, o preço dele cai, e quando a taxa dele cai, o preço dele sobe. Então é inversamente proporcional. Sabendo disso, se a taxa do seu título pré-fixado cai de 10% para 8%, por exemplo, ele vai se valorizar na marcação a mercado. Mas se você levar ele até o vencimento, você vai receber exatamente aquela rentabilidade que você acordou no momento da compra. E aí muitos investidores falavam, olha, Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+ tem muito marcação a mercado e o Tesouro Selic não tem marcação a mercado. Só que isso não é uma verdade. O Tesouro Selic, quando a gente entra no site do próprio Tesouro Direto, como eu estou mostrando aqui, a gente pode perceber que os títulos todos, né, com exceção do reserva, eles têm um percentual pré-fixado. Então, eu estou mostrando aqui na tela o Tesouro Selic 2031. Ele vai pagar a variação, né, o acumulado da taxa Selic do período, mais 0,082% ao ano. Isso significa que esse percentual bem pequeno aqui que a gente vê na tela é o que a gente chama de componente pré-fixado e é o que gera essa rentabilidade a mais da taxa Selic, mas também gera a marcação a mercado. Então, é uma taxa pequena, porém, em muitos momentos onde o mercado fica muito estressado, essa taxa pode
subir demais, e aí, apesar de ser pequena, ela acaba impactando negativamente o seu título. Eu até separei uma simulação aqui mostrando uma comparação desde setembro de 2020, período da pandemia onde as taxas de mercado se estressaram relativamente bastante para padrão de Tesouro Selic, e eu comparei o que teria acontecido se a gente tivesse aplicado no Tesouro Selic com vencimento para 2025, e eu simulei um Tesouro Reserva. E aqui é exatamente o que a gente vê na tela. Nos primeiros meses aqui depois da aplicação em setembro, se você colocasse 100 mil reais no Tesouro Selic, você veria na sua conta da corretora um valor de R$ 98.700 mais ou menos, sendo que se o Tesouro Reserva existisse naquela época, você teria 100.197. Então pode ver que no curto prazo, quando você pega um título longo e nos primeiros dias ele varia essa taxa, você pode ter uma marcação a mercado negativa aparecendo na sua conta. E aí outro conceito que é importante os investidores saberem: o spread da taxa de compra e da taxa de venda do Tesouro. É um conceito que não fica muito claro no primeiro momento, mas ele existe da seguinte forma: o Tesouro Direto ele oferece investimentos para você fazer a aplicação e ele oferece a liquidez, que é ele recompra de você esse seu título que foi investido. O ponto aqui é que ele não oferece a mesma taxa para compra e oferece para venda. Ele oferece uma taxa menor para compra e uma taxa maior para venda. E esse spread ele acontece para que não tenha muita operação no mercado de investidores querendo ganhar ali com uma variação pequena da taxa de juros. Então é normal, e se você já investiu no Tesouro Selic, você deve ter percebido isso. Nos primeiros dias de aplicação, você vê, além do IOF que pode corroer o seu lucro, você ainda vê nos primeiros dias a sua variação negativa do seu Tesouro Selic, justamente porque você compra uma taxa menor, e aí quando você vê o preço dele na sua conta, né, o título, o Tesouro Selic, com a taxa que você encontra ali no extrato da corretora, você está vendo ele com a taxa de venda. E aí, como tem essa diferença e as taxas e preços são inversamente proporcionais, uma taxa de compra foi a que você acordou, mas você está vendo a taxa de venda, e isso gera uma marcação negativa a mercado. Normalmente nos primeiros dias isso acontece, uns 3, 4 dias, e aí depois o título volta a rentabilizar positivamente na sua conta. Mas é um detalhe bem importante porque no Tesouro Selic isso continua acontecendo. Já no Tesouro Reserva não existe a marcação a mercado. Você vai ter um título sem nenhuma taxa de ágio ou deságio, que é essa taxa pré-fixada que a gente mostrou na tela. Ele justamente vai render puramente a taxa Selic acumulada do período. Isso é interessante porque se você tiver em um momento de estresse de mercado e você precisar fazer o resgate do seu título, você não vai ser penalizado. Imagina quem tinha o Tesouro Selic no começo da pandemia, perdeu o trabalho, foi resgatar o valor que estava ali na reserva de emergência e acabou vendo que estava tendo uma variação negativa. Isso aí é péssimo para o produto e para o investidor, e acho que marcou muita gente que tinha fundo de investimento, fundos DI, que tinham fundos atrelados a títulos da Selic, ou então o próprio título Tesouro Selic. Então o Tesouro Reserva ele vem para cobrir um pouco dessa dor e não ter marcação a mercado. E aí o ponto que é bem interessante do Tesouro Reserva é justamente a parte da liquidez. Os títulos do Tesouro Direto, eles têm um horário comercial para você fazer a aplicação e o resgate. A aplicação normalmente na corretora você faz, e aí no próximo dia útil é liquidado, e o resgate você tem que esperar o prazo ali. Normalmente pode acontecer até no mesmo dia, no final do dia ou durante o expediente do Tesouro, você recebe esse valor na sua conta da corretora ou do banco. Mas o ponto do Tesouro Reserva é que ele vai ter uma liquidez que muita gente tem frisado, que é de 24/7, ou seja, você vai conseguir aplicar e resgatar a qualquer hora do dia, a qualquer dia, em qualquer época do ano. E aqui eu até abri o site do Tesouro para mostrar exatamente isso. Quando a gente entra aqui e vê o Tesouro Reserva já disponível, por enquanto ele está disponível só para quem é cliente do Banco do Brasil, mas a gente consegue tirar algumas informações do próprio site aqui do Tesouro. Aqui nas características do Tesouro Reserva, em posso investir e resgatar a qualquer hora, o Tesouro diz que sim, porém ele frisa, as operações funcionam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive à noite, fins de semana e feriados. Só que esse praticamente ele significa que as operações ficam indisponíveis diariamente no período entre meia-noite e 1 da manhã. Então tem ainda esse gapzinho, esse espaço onde você não vai conseguir aplicar e nem resgatar esse título do Tesouro, mas isso não tira toda a atratividade dele. Ele ainda funciona muito bem como uma opção para você fazer a reserva por conta da marcação a mercado e de que, poxa, você já está conseguindo resgatar em final de semana, no dia 31 de dezembro, no dia 25, no carnaval, enfim, é uma opção muito boa. E esse produto, né, o Tesouro Reserva, ele vem para, digamos aí, brigar com essas caixinhas e cofrinhos que tem essa rentabilidade diária em todos os dias úteis e tem uma liquidez considerada imediata. Então ele tem muita atratividade, muito apelo, e aí até
até deve provocar alguns players de mercado aí que oferecem esses produtos de caixinha, de porquinho, cofrinho, para melhorar a rentabilidade. Então, quem paga menos que 100% do CDI nos seus produtos, né, nesses bancos, vão começar a ter uma pressão para dar uma rentabilidade maior ou igual a 100% do CDI. Por quê? CDI hoje praticamente igual a Selic. Então, se você tem duas opções, um produto de um banco, você corre o risco do banco. Se ele paga menos de 100% do CDI, vale mais a pena você ir para o Tesouro Reserva, porque aí o risco é menor, porque você está emprestando dinheiro para o governo e você tem uma taxa mais atrativa. Então, de qualquer forma, apesar desse ponto da liquidez aqui não funcionar durante meia-noite até 1 da manhã, ainda é um super produto. Então, como você viu aqui, existem vários pontos críticos que a gente tem que entender bem antes de fazer a aplicação no Tesouro Reserva e também outros produtos do próprio Tesouro Direto. E pensando nisso, a gente fez uma gravação da tela de como que a gente faz a aplicação efetiva desse produto aqui, usando uma conta do Banco do Brasil. Se você tem interesse em dar uma olhada, conferir esse tipo de conteúdo, a gente traz um detalhe mais rico de como fazer investimento, acompanhar, saber detalhes mais críticos, fica aqui o convite para a assinatura da Finclass, onde você tem o acompanhamento diário aqui dos analistas, tanto da parte de renda fixa, como de ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, ativos internacionais, ativos alternativos, para que você não perca esse tipo de detalhe que pode custar caro no longo prazo não ter acesso a essa informação. Ao assinar hoje, você garante um desconto de 30% na assinatura anual, então corre para fazer essa assinatura e aproveitar essa super chance com esse preço. E aí um detalhe muito importante sobre o próprio Tesouro Reserva é que ele tem um limite mensal para o investidor pessoa física, que é de R$500 mil por mês por aplicação. No resgate você não tem esse tipo de limite, mas para aplicação, se você é uma pessoa com muita grana e quer colocar no Tesouro Reserva, você tem essa, em tese, limitação financeira que você não tem se você aplicar num CDB. Então aqui é muito de você ponderar um pouquinho mais. Poxa, será que eu tenho essa flexibilidade, né, no que eu topo correr de risco para arriscar um pouquinho mais e investir num CDB de liquidez diária de um bancão, por exemplo, que oferece 100% do CDI com liquidez diária, e aí eu não preciso ter esse teto de 100 mil, eu só vou ter que lembrar daquele teto do FGC de 250 mil por CPF conglomerado, ou não, eu sou uma pessoa extremamente conservadora e não tem nada de errado de você ser um investidor conservador. E aí eu vou pegar só os meus R$500 mil para investir por mês e espero virar um mês para colocar mais R$500 mil. É um dos pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. E com isso, a gente encerra aqui o nosso vídeo, esperando que o Tesouro abra o quanto antes para outros bancos, porque atualmente só quem é cliente do Banco do Brasil que tem acesso para esse tipo de investimento, que é o Tesouro Reserva. Eu gostei do produto porque ele vai obrigar esses bancos aí que estão oferecendo umas contas remuneradas, caixinha, barra cofrinho, uma taxa abaixo de 100% do CDI. Eu acho que isso aí hoje em dia já está muito ultrapassado. Tudo bem, tem bancos que eles oferecem ali RDB, CDB com menos de 100% do CDI, mas que está atrelado a um limite maior do cartão e tudo mais. Mas como eu não sou fã de, enfim, você ter uma vantagem, mas ganhar menos rentabilidade na renda fixa, eu ainda prefiro produtos que paguem pelo menos 100% do CDI. E aí todo o mercado ele vai precisar se ajustar, pensando que agora a rentabilidade mínima com liquidez imediata vai ser 100% do CDI. Então é um super produto, eu acho que ele vai pegar bastante aqui no gosto do investidor brasileiro e eu mesmo tô louco para conseguir fazer minha aplicação de 500 mil, né? Se eu tivesse 500 mil, acho que eu aplicava. Então é isso, se você gostou, clica aqui no like e deixa nos comentários o que você acha do Tesouro Reserva. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!